Marcelo. Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internauta, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos, assim havendo número legal de vereadores, declaro aberta a primeira sessão ordinária de 2015, da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo número 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, primeira secretária, para a leitura do pequeno expediente. Correspondências recebidas. Ofício circular número 2282 do MSSE-FNS. Assunto: substituição de procedimento de notificação às câmaras municipais quanto à liberação de recurso. Senhor Presidente, a Lei 9.452, de 20 de março de 1997, em seu artigo 1º, determina que os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista federais notificarão as respectivas câmaras municipais da liberação de recursos financeiros que tenham efetuado a qualquer título para os municípios no prazo de 2 dias úteis, contado da data da liberação. Atualmente, a forma de notificação às câmaras municipais é realizada por intermédio do sistema de telegramas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, gerando um elevado custo ao erário. Tendo em vista a elevada quantidade de telegramas expedidos anualmente, a presença forma do envio também não se tem mostrado eficiente, devido à grande quantidade de devoluções registradas. Sabendo que cabe à administração pública pautar-se nos princípios de eficiência e economicidade, a fim de buscar a forma menos onerosa de dar publicidade a seus atos, o Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, após consulta à consultoria jurídica do Ministério da Saúde, resolveu promover a divulgação das notificações às câmaras municipais quanto aos recursos liberados de forma eletrônica em seu sítio www.fns.saude.gov.br. Dessa forma, as câmaras municipais serão consideradas notificadas a partir das informações disponibilizadas no sítio do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, www.fns.saude.gov.br, quanto aos recursos financeiros liberados por este Ministério aos municípios. Destacamos que as informações poderão ser obtidas conforme demonstrado em anexo, contribuindo ainda para dar maior transparência ao processo de liberação de recursos, uma vez que permite a consulta pública a esses valores. Respeitosamente, Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, diretor executivo, ofício do Ministério da Saúde, datado de 3 de novembro de 2014.
Ofício SF número 10/2015 do secretário de Finanças, senhor Geraldo Aparecido de Campos, encaminhando o relatório resumido da execução orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal, modelos 1, 2, 4, 5 e 6, referentes ao sexto bimestre e relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre relativos aos exercícios de 2014, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. Projetos de lei do Executivo a considerar de deliberação. Projeto 2/2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária para aplicação dos remanescentes de exercícios anteriores das contas vinculadas que não foram aplicadas tempestivamente. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 2/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo de número 3/2015, da nova redação ao quadro segundo. Auxílios FMDCA, recursos do Comucra, quadro terceiro, auxílios FMDCA, recursos próprios, quadro oitavo, ATM creche e quadro décimo, FMAS, recursos próprios, todos constantes do artigo 1º da Lei 3.880, de 22 de dezembro de 2014, na qual autoriza o Poder Executivo, no limite das possibilidades financeiras, conceder auxílios e ou subvenções sociais, na forma que especifica, e dá outras providências. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto de lei 3/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo, número 4/2015, institui o programa de auxílio transporte aos cursos profissionalizantes, universitários e pré-vestibulares a alunos residentes no município de Descalvado. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 4/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo, número 5/2015, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações orçamentárias que especifica. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 5/2015, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo a considerar de deliberação. Número 2/2015, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio, dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras instalarem guarda-volumes em suas agências bancárias localizadas no município de Descalvado, Estado de São Paulo. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto de lei
2/2015, de autoria do vereador Elton Antônio Venâncio, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifeste. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo 3/2015, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, da nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal 1804, de 30 de novembro de 1998, que dispõe sobre a publicação na imprensa oficial do município da relação das compras, bem como das obras e serviços contratados pelos órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, e da outras providências. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto de lei 3/2015, de autoria da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo número 4/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, insere no calendário oficial de eventos do município de Descalvado o evento Família em Cristo em Ação, a ser realizado anualmente no mês de julho, na forma que especifica. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 4/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Moção de congratulação a considerar de deliberação. Moção número 1/2015, de autoria do vereador José Augusto Cavalcantes Navas, congratula o reverendíssimo padre Valdinei Antônio da Silva pelos 2 anos de dedicação à frente da paróquia Nossa Senhora do Belém e deseja-lhe sucesso em sua nova missão como pároco da paróquia de Santo Antônio, na cidade de Cordeirópolis, São Paulo, conforme especifica. Pergunto aos senhores vereadores se a moção 1/2015, de autoria do vereador José Augusto Cavalcante Navas, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção considerada de deliberação. Proposituras a encaminhar. Indicação número 1/2015, do pastor Adilson Gonçalves, requer ao Poder Executivo o retorno do café da manhã solidário, que foi suspenso no ano passado, com a promessa de reestruturação, visto que muitos cidadãos eram atendidos por esse programa, o qual lhes ofertava a primeira e principal refeição do dia. Indicação número 2/2015, do pastor Adilson Gonçalves, reivindica ao prefeito municipal Henrique Fernando do Nascimento a construção de prédios para abrigar neles creches no Bosque do Tamanduá e no Parque Vitória, a fim de atender a demanda daqueles populosos bairros, conforme especifica. Propositura número 8/2015, de Ana Paula Peripato Guerra, pede ao chefe do Poder Executivo a adoção das medidas pertinentes visando a regularização do loteamento popularmente conhecido como Chácara Pantanal, provendo-o com toda a infraestrutura necessária. Indicação do vereador Anderson Aparecido Esposito, de número 3/2015, solicita ao prefeito municipal a contratação de estagiário para destiná-lo à Circunscrição Regional de Trânsito, Ciretran, a fim de melhorar o atendimento naquela unidade. Indicação número 5/2015, do vereador Anderson Aparecido Esposito, solicita ao Poder Executivo que envie o projeto de lei à Câmara Municipal
dispondo sobre majoração de R$ 100 para R$ 200 do cartão alimentação dos servidores públicos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por esses funcionários à comunidade descalvadense. Indicação número 6/2015, do vereador Anderson Aparecido Exposito, reivindica ao prefeito municipal seja concedido em dinheiro o valor dos itens que integram atualmente a cesta básica aos servidores municipais, objetivando atender aos anseios dos funcionários e fomentar a economia local conforme especifica. Indicação número 9/2015 do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, pede ao chefe do Poder Executivo estacionamento em 45 graus na rua Coronel Rafael Tobias, nas imediações da antiga escola do SESI, pois em breve aumentará a demanda por estacionamento naquela região, em vista da ETEC que iniciará seus cursos naquele prédio. Requerimento número 1/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, que reivindica a Secretaria Municipal de Educação e Cultura que, no tempestivo prazo legal, envie a esse legislativo cópia de todas as notas fiscais referentes a produtos adquiridos pelo Serviço Municipal de Alimentação Escolar, SMAE, no período de junho de 2014 a dezembro do mesmo ano. Indicação número 10/2015 do vereador José Augusto Cavalcante Navas, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo implementar a política pública de transporte coletivo a pessoas desempregadas residentes neste município que conseguirem emprego em outras cidades. Indicação número 4/2015 do vereador José Dias Balcão, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que estude a possibilidade de a Prefeitura realizar a entrega da cesta básica nas residências dos servidores municipais que não possuem veículo próprio, conforme especifica. Indicação número 11/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, pede ao prefeito municipal que realize a doação de protetor solar para os servidores municipais que exercem suas funções expostas aos raios solares. Solicita ainda que sejam disponibilizados para estes funcionários uniformes de cores chamativas, visando a segurança dos mesmos no exercício de suas atividades. Indicação número 12/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer ao chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, procedam à sinalização de solo na Avenida Bom Jesus, com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de grande fluxo de veículos, conforme especifica. Indicação número 13/2015 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, solicita ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que inclua nas publicações do site da Prefeitura Municipal o CNPJ ou o CPF dos fornecedores, com a finalidade de oferecer transparência a quem busca informação no site institucional da municipalidade. Indicação número 7/2015 do vereador Sebastião José Risse, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Bem-Estar Animal e Saúde Pública, com o objetivo de expandir as ações destinadas ao bem-estar e ao controle animal em Descalvado. Senhor presidente, eram essas as proposituras a encaminhar. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Vick Francisco.
senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. É com grande prazer, que nós iniciamos o trabalho legislativo em 2015, o trabalho ordinário, porque nós tivemos uma sessão extraordinária na semana passada. Nós esperamos que sempre tenha uma demanda de cidadãos aqui presentes, porque todos os assuntos que nós tratamos aqui interessam a toda a população. Então é importante que a população compareça e tenha ciência do que é tratado aqui na Câmara. Muito bem, hoje nós estivemos em São Paulo representando a Câmara Municipal na posse da mesa administrativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje tomou posse a doutora Cristiane Moraes, a primeira mulher a presidir o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E vice-presidente, o Dimas Ramalho, que aliás foi um deputado do meu partido, PPS, vice-presidente do Tribunal de Contas. E ali eu tive contato também com várias pessoas da área política. Então, o secretário hoje da Agricultura, Arnaldo Jardim, o deputado estadual Vitor Sapienza e vários outros. Nós pudemos fazer contato e eu já recebi a notícia do deputado Vitor Sapienza que ele poderá destinar para Descalvado por volta de 100 a 200 mil reais em verbas. Me acompanhou a tesoureira e contadora da casa, a Suzelei Bonani, e praticamente o Estado todo estava lá hoje. Do Executivo eu não vi ninguém representando o Executivo, mas a Câmara Municipal eu me fiz representar a todos, em nome de todos. Muito bem. Um assunto que antes de eu falar das minhas indicações proposituras, eu gostaria aqui de chamar a atenção para um assunto que me motivou aqui a iniciar a minha fala. Nós recebemos aqui da Santa Casa um relatório dizendo que ela não recebeu, em 2014, 489 mil reais. Então, 489 mil reais não foram repassados para a Santa Casa. Ao mesmo tempo, hoje foi lido aqui, a vereadora Paula leu aqui, há um projeto de lei da Prefeitura para aplicar verba que não foi usada em 2014 de 257 mil reais. Então, de um lado sobra dinheiro e de outro falta. Para a Santa Casa, que é o relatório da atual administração, faltou 489 mil reais. E sobrou no cofre da Prefeitura 257. Aí a Prefeitura então manda para a gente aqui para aprovar o remanejamento ou a utilização dessa verba. Alguma inconsistência está havendo, Eu acho que se sobrou dinheiro deveria ter sido aplicado ano passado. Descalvado passa por uma crise e não pode sobrar dinheiro nenhum. Tem que ser aplicado todo o valor que nós temos disponível. Muito bem. Das minhas proposituras, inclusive, falando sobre a Santa Casa, um outro assunto em pauta é o raio-x. O ano passado brigamos pela instalação do raio-x, pela compra do raio-x. Só depois de nós ingressarmos com uma ação na promotoria de Descalvado, é que a Prefeitura comprou o raio-x, mas está lá engavetado, está lá numa caixa, não se sabe nem o que tem lá dentro. É uma caixa fechada, um pacote fechado, uma caixa preta. Então nós queremos que se instale esse raio-x. Eu tive a notícia, na semana passada, na terça-feira, de uma paciente, uma senhora de idade, ela teve que tirar 8 radiografias para valer uma, porque as imagens do raio-x não eram de boa qualidade.
Então, só depois de 8 radiografias é que se aproveitou uma. Então, o custo do raio-x velho é muito alto. As radiografias não prestam. E os pacientes ficam expostos a uma radiação enorme. E os funcionários também, tirando 8 radiografias para valer uma, né? Sendo que no raio-x novo, uma só já era suficiente. Então, isso, inclusive o Jefferson aqui da Multishop tem divulgado no site dele, e mais, a imprensa também. Então é bom que a prefeitura se mobilize, porque é um serviço público importante, que é na área da saúde, se mobilize para que a população de Escalvado tenha um raio-x de qualidade, um raio-x decente, e que os pacientes não fiquem expostos a radiações desnecessárias, porque isso dá câncer, né? Isso dá câncer. Muito bem. Das minhas indicações, a primeira delas é com relação ao fornecimento de protetor solar. Nós temos visto um sol intenso em toda a cidade do estado, do Brasil todo, e os nossos funcionários públicos municipais não têm essa proteção. E isso também dá câncer, câncer de pele. O sol está muito intenso, a radiação ultravioleta está muito intensa. Então, eu estou apenas agora indicando ao senhor prefeito que forneça o protetor solar. Nós vamos dar um prazo. Se não for atendido, nós vamos fazer um projeto de lei e incluir, dentre os equipamentos de segurança, o protetor solar. Nós vamos incluir na marra. Por enquanto, apenas uma indicação. Vamos ver se funciona. E também roupas, uniformes, para quem trabalha externamente. Varredores de rua, quem trabalha com lixo, coleta de lixo, porque essas pessoas estão circulando pelas ruas, nas vias públicas, sem nenhuma proteção, sem nenhuma indicação. Isso é perigoso para segurar, atenta contra a segurança pessoal de cada servidor. Então, que o executivo forneça protetor solar e uniformes com roupas amarelas, alguma roupa que destaque ele, o servidor, na via pública. Também estamos aqui pedindo uma atenção especial, e já não é de hoje que nós fazemos isso, acho que todos os vereadores já fizeram, pedindo uma atenção especial para a Avenida Bom Jesus, né? Na época do Exposito já foi dado o terreno para o Expresso, para desafogar aquele trecho. Não sabemos como anda aquela doação, como andam as obras. O importante é que desafogue aquela avenida, porque os moradores dali não suportam mais acidentes um atrás do outro. Está muito perigoso, o trânsito ali é muito intenso. Então, pedimos aí para a Comissão de Trânsito que discipline o trânsito na Bom Jesus, né, de forma que consiga dar mais segurança aos pedestres e aos veículos. E por fim, eu acho que tem uma tela, fazendo uma pesquisa no site da Prefeitura, no site Transparência da Prefeitura, essas informações são divulgadas diariamente. Quem entrar no site da Prefeitura, diariamente tem a informação do quanto a Prefeitura gasta. E vocês veem ali, aqui são duas empresas que nós conhecemos, mas muitas vezes tem empresas que nós nem conhecemos, e está lá incluído o nome da empresa, mas não tem a informação do CNPJ ou do CPF, porque muitas vezes é pago para uma pessoa física, não só empresa. Então, ali tem um nome, não se sabe quem é, não se sabe a empresa que é. Essa aqui não, é um exemplo que está fácil de identificar, mas tem muita empresa que não se identifica a origem. Colocando o CNPJ ou o CPF, nós conseguimos pesquisar da onde é a empresa, quais os seus sócios, para a gente ver se há alguma suspeita com relação a essa empresa. Então, a indicação é que, nessa planilha, acrescente-se uma coluna a mais, ao lado do nome, com o CNPJ ou o CPF do beneficiário do pagamento. Eram essas as indicações. Boa semana a todos. Obrigado. Próximo orador, vereador Adilson Gonçalves. Boa noite a todos, a todas.
público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, secretários, presidente. Eu inicio já minha pronúncia nesse ano agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis trazendo algumas das minhas indicações. E antes de falar da minha indicação, quero trazer aqui nossos sentimentos da família daquele jovem que faleceu no último fim de semana, Luiz Ricardo, um acidente de moto, perto ali da Vancil. Infelizmente, uma fatalidade, mais um jovem descalvadense perde a vida. E falando em acidente, essa tarde esteve nessa Casa de Leis o assessor do prefeito, o Mário Zambelli, o qual prontamente ele me explicou a respeito de duas proposituras que eu fiz em 2013, reiterei em 2014. As duas proposituras que aqui um cruzamento da Presidente Kennedy com aqui essa avenida que sobe, Francisco Todescan, Maias Francisco Todescan, aqui próximo aqui a UniPS, logo aqui na esquina. Semana retrasada, debaixo daquela chuva, infelizmente teve um acidente, o qual a pessoa bateu no carro de outra pessoa, fugiu do local, e a senhora que estava na frente bateu com o rosto no painel e machucou todo o rosto. E eu passei e relatei isso para o Mário Zambelli, que ele faz parte como TRAN do município, e segundo ele, já está tudo certo para fazer a rotatória ali, que é uma das indicações minha que vai entrar semana que vem. E também procurando a ele, porque o ano passado, em 2013 e 2014, eu fiz a indicação para o setor de obras, para que fosse feita a sinalização de solo na Avenida Bom Jesus, pegando um gancho no que o Dr. Vicky acabou de dizer. Infelizmente, ali na Avenida Bom Jesus, a sinalização de solo está precária, ela não existe, e principalmente quando está chovendo. Então, segundo ele, no meio do ano passado, eu procurei o Leandro, que estava na secretaria, está ainda na Secretaria de Administração. Segundo ele, estava tudo pronto para ficar pronto a sinalização de solo até o final do ano. Eu não sei o que aconteceu, mas espero que este ano, ou até no meio do ano, pode estar resolvendo esse problema. De estar fazendo a sinalização de solo, e quem sabe também não pôr ali redutor de velocidade, porque horários de pico ali é crítico, não dá para atravessar a rua, movimento intenso, e para que nós, juntamente com essa sinalização de solo, a gente possa estar evitando acidentes futuros. A primeira indicação que eu faço é a respeito do retorno do café da manhã solidário. Eu tenho certeza absoluta que o Mário Zambelli ou o Henrique pode estar, o prefeito Henrique pode estar assistindo, e eu, em nome de muitos trabalhadores, tomo essa tribuna nessa noite pedindo ao senhor prefeito, que da mesma forma que foi retirado, eu gostaria que o senhor retornasse o café solidário novamente para os trabalhadores rurais, para aqueles trabalhadores que na época do governo Pannoni tinha esse privilégio, né? Do Exposito também tinha. Então, eu sei que o senhor vai prestar com carinho nessa indicação, vai estar prestando atenção com carinho, e o retorno desse café da manhã solidário, eu tenho certeza que vai ser uma das prioridades do senhor, né? Porque agora é ano novo, então é momento da gente trabalhar, mostrar serviço, e eu acho que isso está à altura do Poder Executivo fazer imediatamente. Segunda propositura é que eu fiz também em 2014, recebi uma das respostas da dona Ruth, que é a secretária de Educação do nosso município, e segundo a mesma informou a esse vereador,
que até o meio deste ano estaria sendo construída 2 creches novas no nosso município, tendo em vista que uma para atender a população do bairro Bosque Tamanduá e a outra para atender o Parque Vitória. E eu reitero essa indicação, porque segundo algumas informações, parece que uma dessas creches não vai ser construída mais. Pois bem, está aí eu reiterando a indicação para que a população do Bosque Tamanduá, as famílias que ali moram, possam ser atendidas com 2 creches. Uma no Bosque Tamanduá e a outra no Parque Vitória. Eram essas as minhas indicações, e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Próximo orador, Argel Rischini. Boa noite a todos. Hoje é a primeira sessão ordinária que a gente está começando o ano 2015 e espero que esse 2015 venha melhor, né? Que melhore a situação da cidade que nós estamos precisando muito. Eu não tenho nenhuma indicação hoje, gostaria de falar sobre o plano da saúde que eu acompanhei, conversei com o pessoal que está cuidando disso, que é o Leandro, o financeiro, acho que o Rischini também, e pedi para eles ver o melhor para os funcionários. Segundo, tem funcionário que está em dúvida da São Francisco com a Unimed. Eu acho que, pelo que eu tive conversando, a Unimed vai ser bom para os funcionários, para o descalvado, e a única coisa é que eles estão vendo quanto vai cobrar, o que vai fazer com os funcionários para não ter folhas, que tem funcionário que já tem comprometido, está com folha comprometida, para ver qual é o valor que poderá cobrar dele. Que foi feito um pregão, a Unimed ganhou, e foi estimulado o preço de cada funcionário. Então eles estão estudando para ver como que vai ficar os dependentes. Que está difícil a coisa, porque ficou caro esse plano, eu acho. Para quem ganha pouco, vai ser difícil. E eu pedi para eles que eles estudem bem, para não complicar os funcionários, principalmente os de baixa renda. E também quero falar aqui que eu também acompanhei o problema do CAPS, que desde 5 de novembro o CAPS vem mudando de lugar por falta de espaço, de contratar alugar um prédio para que seja atendido o pessoal. Que onde estava, teve problema com fogo, estourou água e tal, conseguiram passar o CAPS para o SESI, a escola do SESI, que está adotado na educação. Aí a educação começou a reformar esse prédio com o pessoal lá dentro, e seria impossível um negócio desse, o atendimento. Eu tive no SESI, eles mudaram o espaço, esse pessoal está sendo atendido hoje na sala do secretário de saúde. Você vê tanto espaço, o secretário de saúde fica tanto indescalvado que tem até espaço para atender a turma do CAPS na sala dele. Então eu espero que o prefeito Henrique veja isso, arrume logo esse espaço. Estive conversando com o Leandro, com o Pinho, hoje inclusive, a respeito disso. Falei até de chamar a IPTV para filmar, para ver o que estava acontecendo, e um pouco a população ficou sem atender uma parte foi atendida. Então eu acho que eles falaram para mim que só está faltando uns documentos, que está certo já o lugar para ser atendido esse pessoal do CAPS. Eu espero que eles resolvam logo isso, que a população não pode sofrer essas coisas. Sempre está ficando pessoas que não vão indo por causa do lugar. Às vezes é conversa sigilosa, não tem espaço para ser. Ou tem pessoas que são acompanhadas o dia inteiro e não tem lugar para ficar, estão ficando no corredor da prefeitura. Então, o Leandro prometeu que essa semana resolveria o lugar. Eu espero que resolva, para não ter que voltar aqui e ficar falando de novo dessa... Eu quero dizer também aqui que a gente procura ajudar a administração de um jeito, só que a administração não escuta. Esse mês foi contratado 6 cargos de confiança.
Então, como que pode enxugar a folha se está acontecendo isso? Tem pessoas que às vezes até é merecida, agora tem pessoas que não deveria nem ser contratadas. Às vezes por causa de troca de voto, alguma coisa assim que aconteceu, porque foi meio parecido, foi um negócio meio esquisito, que eu acho, da minha parte. Deve-se ter alguma negociação com alguns cargos que foram contratados. Eu sou a favor que esses cargos, no lugar que foram contratados, nós temos funcionário de carreira, que tem bastante ano ali, que conhece o serviço, que poderia assumir esses cargos e abaixar o custo da folha. Tem secretaria que teria que ter feito isso. Então, eu queria dizer que eu não sei como vai ser para enxugar essa folha, eu estou preocupado com isso, o aumento dos funcionários agora, em maio, como que vai ser feito, se a folha já está estourada. E a gente vem pedindo aqui para enxugar esses cargos e eles não vê, não querem nem saber, eu não sei quem que está por trás, em vez de ajudar, fica apoiando esses cargos que são contratados, que tem cargos que não tinham necessidade. Pessoas que trabalhou, acho que na política, promessa política, essas coisas todas. E a respeito dos remédios, eu tenho ido, essa semana, tenho recebido reclamações e tenho ido na casa de alguns acamados que cortaram o medicamento desse pessoal que não tem dinheiro nem para comer. Até estive falando com o Geraldo que fizesse uma planilha dessas pessoas, que eles fazem assim, o secretário da saúde não tem dinheiro, corta o remédio de todo mundo. Então eu acho que teria que fazer eu acho que a assistência social, os pessoal deveria acompanhar mais essas pessoas, ver essas casas que estão precisando, e dizer, tem casas que têm condições de comprar um pouco e o outro a prefeitura seria. Tem uns que não têm condições nem de comprar nada. Aí fica faltando o remédio para esses coitados que estão sofrendo ali. Tem pessoas que dá até arrepio de falar a respeito disso. Então eu gostaria que eles vissem bem essa parte da saúde para melhorar um pouco. O jeito de melhorar tem. Tem que ter um pouco de gestão nessa área que eu acho que não está tendo uma visão de saúde nessa parte. Porque se todo mundo faz um pouquinho, não sofre ninguém. Essa parte de medicamento, eu acredito que não deveria faltar, principalmente o medicamento, tem muitos medicamentos baratos, que às vezes deixa de atender 50, 60 pessoas, coisinha pouca, e para todo mundo ficar falando a respeito. Você vai nos postos de saúde, chega lá e fala que não tem remédio, não tem previsão para quando vem, quando vai comprar, se vai comprar. E eu acho que o povo deveria, eu acho que esse pessoal que trabalha nos postos, nos postinhos, no posto central, deveria de explicar melhor para os que consomem esses medicamentos. Não chegar a dizer assim, não tem e não tem previsão para quando vem. E às vezes tem muito remédio que a gente vai lá, aí consegue comprar. Aí você vai lá, tem que falar que o cara está morrendo, está precisando do remédio, aí eles dão um jeito e compram para aquele mês. No outro mês tem que voltar a brigar sobre esse remédio. Então eu acho que o Henrique deveria colocar na área da saúde algumas pessoas que entendem e por pessoas que têm capacidade para cuidar dessa área. E tem funcionário lá que não precisa contratar pessoas de fora. Não precisa pôr cargo de confiança. Tem pessoas lá dentro que conhecem bastante e têm capacidade para ser ou um diretor ou uma secretária da saúde lá que vai melhorar bastante a saúde. Porque tem muitos lugares, hoje eu gostaria até de falar a respeito da Secretaria da Agricultura. Lá hoje tiraram o secretário e ficou os diretores. Está funcionando melhor do que estava. Tá? Eu acho que, pelo que eu estou vendo, é poucas condições de trabalho, não tem condições por falta de ferramenta, falta de funcionário. Mas o pouco que tem, está começando a cuidar, principalmente das praças e algumas indicações. Então, eu acho que ele deveria se espelhar lá. Tem bastante secretaria que não precisa de secretário. Um diretor toca muito bem a secretaria. É isso aí, boa noite. Próximo orador inscrito, José Dias Bocão. Próximo orador inscrito, Ana Paula Peripato Guerra. Boa noite, presidente, secretários, nobres colegas, público presente, imprensa, internauta, boa noite a todos.
Primeiramente, eu vou falar do meu requerimento de hoje, onde eu peço para o Executivo resolver definitivamente a situação do bairro conhecido como bairro Pantanal. Essa foi uma das minhas primeiras reivindicações em 2013, aí o colega Edevaldo pediu em 2014 e até hoje não se encontrou a solução para o bairro Pantanal, Chácara Pantanal, né? Então eu estou pedindo ao Executivo que resolva definitivamente a situação da Chácara Pantanal. Eu vou aqui hoje fazer um resumo do meu trabalho como vereadora em janeiro de 2015. Eu fiz algumas solicitações via ofício e requerimento para o prefeito e estou aguardando as respostas. Então, ofício 19/2015, eu estou solicitando, requerendo a ele o relatório final do período de intervenção da nossa Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. Ofício 15/2015, eu estou requerendo ao prefeito que faça a inscrição do município no programa Mais Médico do governo federal, que se encerrou agora dia 28. Ofício número 14 de 2015, eu estou pedindo ao prefeito que disponibilize todos os empenhos resto a pagar do exercício de 2014. O que é resto a pagar? É tudo aqueles compromissos que a prefeitura assumiu em 2014 e ela não conseguiu liquidá-los, então eu estou pedindo para que ele disponibilize para essa vereadora. Ofício 9/2015, eu estou pedindo à presidente do Comucra, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para que disponibilize as prestações de contas de todas as entidades e associações beneficiadas com recursos liberados pelo Comucra. O Comucra costuma liberar recurso financeiro para as entidades, associações, projetos sociais. Então, eu estou solicitando à presidente que disponibilize para essa vereadora todas essas prestações de conta. Ofício 8/2015, eu estou solicitando ao Executivo que disponibilize a prestação de conta no valor de R$ 216 mil, referente à reforma da Unidade de Saúde da família Rafael Chiarelli, no Jardim Albertina. Ofício 7/2015, prestação de contas de um recurso de R$ 90 mil, disponibilizado através de emenda parlamentar do deputado Aldo Demarque, para aquisição de uma ambulância, e R$ 50 mil do deputado Edinho Silva, para aquisição de equipamentos para a saúde. Ofício 5/2015, que envie para esta casa o plano diretor, o famoso plano diretor, que está na sua elaboração final e que precisa vir para cá o mais rápido possível. Ofício 4/2015, para que atualize o site Transparência, atendendo a Lei Federal 12.527/2011, e quero aqui parabenizar o colega Vic por pedir para que se coloque o CNPJ dos fornecedores no site, que realmente para nós é de extrema importância. Ofício 2/2015, a constituição do Conselho Municipal de Esporte, que nós votamos aqui o ano passado. Ofício 14/2015, a constituição do CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que vai trabalhar a segurança alimentar no município. Requerimento 14/2015, solicitando que ele retome as obras do Centro de Referência Turística da Praça Luiz Celso Antônio, que foi prorrogado aí o início das obras por mais 90 dias. Ofício 13/2015, para que ele disponibilize todos os convênios e contratos de prestação de serviço da Prefeitura Municipal com entidades e associações de 2014. E o requerimento 5,
que eu solicitei a ele a limpeza e a manutenção elétrica na Praça Luiz Celso Antônio. Aqui vale um parêntese, que a limpeza foi feita, mas a manutenção elétrica acabou acontecendo que toda a fiação foi roubada e a praça está numa escuridão total. A partir desse ano, com a eleição do novo presidente da Câmara, mudou a constituição de algumas comissões. E eu quero aqui agradecer novamente ao presidente, que ele me colocou na Comissão de Fomento Econômico e Apoio ao Cooperativismo. É uma das comissões que eu acho de extrema importância, como as demais, porque nós temos que trabalhar o desenvolvimento econômico do município. E pelos 3 membros da comissão, hoje eu fui eleita presidente, quero agradecer aos colegas que votaram para que eu assumisse a presidência desta comissão, e quero dizer aqui para todos o que a Comissão de Fomento Econômico e Apoio ao Cooperativismo deve fazer. Opinar sobre todas as proposições e matérias relativas. 1. Ao desenvolvimento econômico do município. 2. As iniciativas visando o incremento das atividades cooperativistas existentes e a se constituírem, e a todas de atribuições de frente parlamentar de cooperativismo, estaduais e federais. 3. No agronegócio, além do fomento, também a biossegurança e a segurança na área rural. B. Atuar junto às entidades públicas e privadas, objetivando a divulgação dos bens produzidos e comercializados pelo município e o incentivo à geração de renda e emprego. E, diante disso, nós tivemos uma sessão extraordinária na quinta-feira, onde todos os colegas, unanimemente, votaram favorável à doação de uma área de R$7 mil para uma nova empresa do ramo PET para Descalvado. Investimento inicial de 3 milhões, com geração de 25 empregos direto no primeiro ano e 28 indireto no primeiro ano. E eu fico muito feliz, porque realmente a gente conseguindo trazer empresas para o município, o nosso desenvolvimento e a geração de emprego e renda só se fortalecerá. Então, eu quero agradecer aos colegas por entender a necessidade da convocação de sessão extraordinária e desejar aqui ao Bernardo Punhu, que estará novamente se estabelecendo em Descalvado, todo o sucesso. E quero aqui também dizer que, o ano passado, em uma das minhas viagens a Brasília, nós conseguimos que o município fosse contemplado com 3 ônibus escolares. 2 deles chegaram no final de dezembro e um deve estar chegando agora até o final do mês de fevereiro. Então, isso para mim também é de extrema importância, porque a nossa frota municipal de transporte escolar ganha aí mais 3 ônibus. E também não poderia deixar de dizer que em fevereiro de 2013, participando de um encontro em Embu das Artes, eu levei a pedido do secretário de saúde da época, o Carlos Bianchi, ofício pedindo a obra de 2 novas unidades de saúde da família, a do Belém e a do Milênio, e a reforma do Colonial. Esses recursos foram liberados em julho de 2013, através do PAC 2, e o município está iniciando as obras das 2 novas unidades de saúde da família. Isso mostra que quando a gente corre atrás, a gente consegue alguma coisa, né? A gente não esperava que fosse sair 2 novas e a reforma de uma outra. Mas quando se chega nos deputados e você consegue e fala qual é a necessidade do município, há grande possibilidade de sermos atendidos. Então eu quero aqui agradecer ao ex-ministro Padilha,
e a presidenta Dilma, que mais uma vez atendeu ao pedido desta vereadora. Eram essas as minhas palavras. Boa noite a todos e boa semana. Próximo orador inscrito, Guto Cavalcante. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os presentes, aos internautas, ao Jefferson da Multishop, a Cacilda, representando a imprensa, Cacilda da Estilo FM, os internautas que nos assistem, e começar os nossos trabalhos neste ano de 2015, né? Cumprimentar o nosso presidente Elton Venâncio, também o vereador Adilson Gonçalves, a colega Paula Peripato, que estão à frente da mesa diretora neste biênio de 2015 e 2016. Sucesso na sua empreitada, viu, Elton? O vereador Argel já colocou aqui, e eu também preciso me manifestar em relação ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial da Prefeitura Municipal. Esse centro de atenção foi trazido para Descalvado no ano de 2011, na gestão do ex-prefeito Pannoni, estando à frente da Secretaria de Saúde a Márcia Prata. Justamente porque até então as pessoas de Descalvado precisavam se locomover a Santa Rita para suas consultas. E elas aconteciam, o acompanhamento a cada 2 vezes por semana no máximo. Pensando em atender melhor essa faixa de pacientes, o prefeito Pannoni alugou ali uma espécie de chácara para que, além do atendimento médico, psiquiátrico, pudessem ser oferecidas também algumas atividades laborativas, de lazer, para que esses pacientes pudessem ser assistidos integralmente. Talvez quem esteja à frente da saúde do município não entenda o porquê dessa necessidade desses pacientes, que o nome já diz psiquiátricos, precisem de atendimento integral. Por isso, deu uma chuva, acabou infiltrando, tiraram de lá, tudo bem, alocaram lá na antiga escola do SESI, foi oferecido o atendimento, até que a Secretaria da Educação precisou do prédio para que pudesse fazer as reformas para a instalação da ETEC, que, repito aqui, sou totalmente a favor da ETEC, foi uma das minhas indicações ainda em 2013, mas acho que o município dispõe de outros locais para abrigar aulas no período noturno, porque o que será da ETEC no período diurno? Ali naquele espaço do SESI, poderia ser muito bem aproveitado, inclusive para atendimentos na área da saúde, ou até mesmo uma extensão da prefeitura, visto o aperto que se encontra o nosso paço municipal. Não vou entrar no mérito, não vou entrar na discussão, o importante é que Descalvado tenha a sua ETEC e os nossos alunos já vão buscar a qualificação profissional. Isso eu sou totalmente a favor, só estou colocando aqui um registro que fiz na tribuna de que a ETEC poderia ser deslocada a um outro local. Eu dei o exemplo do José Ferreira, o vereador Ricci falou do prédio da Tapelux, de locais que pudessem abrigar e deixasse aquela unidade do SESI para esse tipo de atendimento. Mas não é da ETEC que eu quero falar, quero parabenizar inclusive porque foram atrás e conseguiram atender a indicação e a nossa população vai ser atendida nesse sentido. Ocorre que eu estava falando do CAPS, as pessoas precisam do atendimento integral. Agora, onde já se viu, eu sei que foi a medida que ele encontrou, mas o secretário de saúde disponibilizar o seu gabinete para atendimento médico psiquiátrico. Olha, essas pessoas que a gente sabe que precisam de um atendimento num local reservado, estão em meio a divisórias no processo administrativo de uma secretaria. Isso é inviável, isso é incorreto e isso não pode acontecer. A consulta é feita, tudo bem, o médico atende lá. E as atividades laborativas que eram feitas com esses pacientes? Onde eles estão? Então é preciso ter sensibilidade para com as pessoas que precisam do poder público. Elas não estão lá porque querem, elas estão lá porque precisam. Então, nesse sentido, a prefeitura procura aqui, procura ali, não se acha e vai empurrando o problema com a barriga e as pessoas precisando de atendimento. Gostaria de pedir aqui para o prefeito, senhor presidente, mas também para o vereador Edevaldo, que está aqui, tão generoso, que oferecesse a casinha onde foi a campanha do agasalho, para que pudesse abrigar provisoriamente o CAPS. Um local tão bem localizado, a gente já viu a generosidade dele em emprestar, porque assim as pessoas não precisam ser atendidas na sala do secretário, vereador Edevaldo. Outro problema, a vereadora Paula colocou aqui uma extensão da sua atribuição no mês de janeiro. Todos os vereadores trabalharam,
mas o que eu mais recebi no mês de janeiro, vereadora Paula, foram reclamações de pessoas em relação à falta de medicamentos em nossos postos de saúde. Eu tenho uma lista extensa, desde dipirona até o mais complexo medicamento, que a nossa cidade, a nossa rede está sem. Informações dão conta de que a Secretaria de Saúde passou sim o planejamento para a Secretaria de Finanças no prazo hábil em 2014. E até agora não foi feito os procedimentos de compra. Então, aonde está o erro? Onde está o problema? Os vereadores colocaram aqui, eu quero também fazer uma relação com relação ao café solidário, em relação ao aumento da tarifa de água, em relação à falta de remédios. É esse o prefeito do povo? Imagina se não fosse. Porque quem está sentindo na pele é a população mais necessitada. O vereador Argel colocou aqui que a pessoa, o paciente que tem dinheiro, ele compra o medicamento, é aquele que não tem. Eu sei de casos de pessoas que estão sem medicamento, que interromperam tratamentos, inclusive de ordem psiquiátrica, por conta disso. E a resposta que a gente tem para dar para o munícipe é que não tem previsão para comprar. Mas é claro que, segundo eles, a culpa é do Exposito, a culpa é do Pannoni, sei lá de quem, mas nunca é deles. Onde está o prefeito? Está na casa dele, afastado por um acidente. Por que não deixar o vice tomar conta? Por que não deixar o Dr. Paulo mostrar que veio, pelo menos em 2 meses, enquanto o prefeito se recupera? Não levar para a casa do prefeito uma extensão do gabinete. Eu discordo disso. Porque nós sabemos que nós temos um vice-prefeito na cidade e ele pode muito bem, quem sabe até melhor, resolver os problemas do município. Mas infelizmente, Dr. Paulo, o senhor não vai assumir nem agora e nem até o final do mandato. Porque não vão deixar o senhor mostrar ao que o senhor veio fazer para Descalvado. O senhor sabe muito bem o grupo que o senhor entrou. Eu gostaria de trazer aqui também uma das minhas indicações que diz respeito aos auxílios de trabalhadores e de estudantes. Vou explicar o porquê. Eu disse em tribuna que o prefeito Pannoni, em 2009, com o fechamento da Cooperfrango, elaborou uma lei onde ele ajudava no custeio da passagem até o frigorífico ainda da Rei Frango, em São Carlos, para trabalhadores de Descalvado. Ele justificou isso de que a pessoa trabalha, recebe o salário, mas gasta em Descalvado, no comércio, no pagamento de suas contas. Em 2014, o mesmo problema com o fechamento da Rigor, até menor, mas o prefeito Henrique nada fez em relação a isso. Durante o recesso da Câmara, eu fui procurado por algumas trabalhadoras. A gente sabe que a maior carência de emprego em Descalvado diz respeito à mão de obra feminina. São as mulheres, sobretudo as de meia idade, que sofrem com o desemprego. A maioria do desemprego está nessa faixa. Buscando que essa lei fosse cumprida agora em 2015 para que pudesse auxiliá-las no transporte até São Carlos, onde está instalada a BR Aves. Por enquanto, parece que há algumas tratativas com o Poder Executivo, mas nada de efetivo foi feito. Por isso que eu mando para a Prefeitura um anteprojeto, onde a gente faça valer novamente essa lei, para que os trabalhadores possam ser contemplados. Nós não podemos virar as costas. Teve uma oportunidade aqui, que um grande número de pessoas veio com cartazes, buscando emprego, buscando soluções, e o prefeito Henrique, quanto vereador, se mobilizou, conversou com todo mundo, assim como todos os vereadores. E aqui, prefeito Henrique, está uma atitude prática para o senhor fazer, que é de auxiliar essas pessoas. Eu sei que o senhor tem um bom coração, eu sei que o senhor é sensível a isso, é preciso que deixem o senhor fazer, mas faça. Faça por elas porque elas precisam. Já estão trabalhando 15 pessoas numa van e outras 18 vão fazer entrevista nessa semana para já começarem. É válido trazer emprego para Descalvado, mas enquanto a gente não consegue, que a gente possa auxiliar essas pessoas. O auxílio dos estudantes, depois do projeto rejeitado aqui na Câmara no ano passado, justamente porque a Secretaria não pôs no papel aquilo que se comprometeu, o projeto volta para esta casa com um acordo feito entre a secretária e os vereadores, e parece que agora foi corrigido. Para vocês verem que não adianta pressionar, para vocês verem que não adianta enfiar a goela abaixo. Agora sim, ao que me parece, ainda vou ler com mais afinco o projeto, ele está apto à aprovação, para que se faça justiça social, dando mais para quem precisa mais e auxiliando também os outros estudantes com uma porcentagem um pouco menor para aqueles que têm uma condição melhor, mas nunca deixar de atender alguém. E foi por isso que nós somos criteriosos na aprovação ou na rejeição daquele projeto no ano passado. Também da Secretaria de Educação, fui procurado em janeiro por diversos professores que ainda não receberam a sua parcela do fundão,
que é direito deles. E estou aqui para cobrar uma manifestação da Secretaria de Educação nesse sentido. Como foi falado também da Comutran, nós somos atendidos em relação à mão de direção do Colégio Objetivo e temos uma outra extensão de pautas de reivindicações a ser apresentada à Comutran, para que assim como essa melhoria, ela possa também fazer outras. Eu encerro meu pronunciamento de hoje com uma frase da Cristiana Lobo, comentarista política da Globo News, que muito se assemelha a Descalvado. Ela dizia do governo Dilma, e eu trago a frase para o governo Henrique. O governo não gosta de ser questionado, ele quer que manipulem a opinião pública. Eu só estou questionando, que é o meu dever de vereador, e buscando as soluções. Então, que eles possam entender os nossos questionamentos. Boa noite a todos. Próximo orador inscrito, o vereador Ricci. Aos presentes, representantes da imprensa, internautas, uma boa noite a todos. Eu quero aqui, até para trazer a informação, que é um compromisso do vereador, e informar a população do seu trabalho, que nesse período de recesso na Câmara Municipal, apenas de não realização de sessão ordinária, mas sim com todas as atividades que é de direito aqui na Câmara, foram realizadas nesse período. E esse vereador, até com a intenção de fugir da rotina política de Descalvado, eu tive fazendo algumas visitas em outros locais, em outras cidades. Mantive contato com prefeitos, com secretários, com vereadores, pessoas ligadas à administração, até para ter um conhecimento daquilo, se nós estávamos avançando aqui em Descalvado ou se nós estamos parando. Eu trouxe como exemplo que a nossa política de Descalvado, apesar de todo o esforço que existe nos dias de hoje, executivo, legislativo, está anos-luz longe de muitas cidades. Eu digo isso a título de desenvolvimento, progresso, atitudes, ações informais e formais. Estamos longe, distante de tudo isso. Apesar de que, Descalvado, uma cidade de porte médio, com mais de 30 mil habitantes, eu diria até hoje aproximadamente uns 35 mil habitantes, ainda não temos o que outras cidades de pequeno porte já possuem. Eu vou fazer como exemplo que eu estive em Barra Bonita. Guariba. Esse caso aconteceu em Guariba. Uma cidade de porte de igual para menor do nosso, com menos habitantes, e uma cidade que tem sua economia girada com a agricultura, ou seja, propriamente com a cana. Ali naquela cidade, o movimento que nós temos hoje, na Avenida Gulino Osvaldo, cruzamento com a Bezerra Paz, Avenida Bom Jesus com a Paula Carvalho, só esses dois movimentos são bem superiores ao movimento total daquela cidade. Mas na avenida principal daquela cidade, eu presenciei 5 semáforos disciplinando o trânsito, apesar de pequeno, naquela cidade. Por ser uma cidade de canavieiros, obviamente rural, a gente constantemente vê os ônibus passando para embarque e desembarque desses trabalhadores, a fim do seu trabalho. O espaço que eu percorri em alguns bairros e o centro da cidade, eu constatei que existem 3 terminais rodoviários para esses ônibus que passam para pegar os trabalhadores rurais. Nós, em Descalvado, não temos um terminal para o itinerário daqui do coletivo de Descalvado que faz o trabalho dentro do nosso município. Então, é um passo que a gente tem que divisar, que está completamente atrasado. Em outros setores de atitudes, aqui a gente viu bastante reclamações através dos companheiros que fizeram
aqui suas colocações, que eu concordo plenamente. Porque não se faz nada para melhorar. Nós temos que aprender, a política ensina no dia a dia. Eu estou com muito tempo de política, mas estou aprendendo no dia a dia, não sei mais que ninguém. Mas a gente tem que procurar cada vez mais buscar o conhecimento. A própria economia de cada município depende do setor público. Setor público. Aqui foi dito do caso do fechamento de empresas, pessoas estão saindo para outras localidades. Nós temos sim que buscar recursos de empresas para vir Descalvado. Aqui eu cumprimento a companheira Paula, que na sessão extraordinária, o trabalho que ela fez para trazer para Descalvado essa empresa ligada ao ramo de PET. Nós temos aqui também, agora já iniciando a construção, aquela empresa do ramo PET também, né, apesar de ser medicamentos veterinários, que vai ter seu início. Eu acredito que com o trabalho de cada um, nós vamos atingir muito distante, mas eu posso dizer hoje, Descalvado está parado no tempo, em todos os setores, em todas as atividades, seja no atendimento, numa proposta de exercer função, em todos os setores. Eu até tive contato com alguns vereadores, e nessa ocasião a gente faz a permuta de um projeto que não tenho, ele tem, a gente traz, apresenta. Inclusive, eu estava falando de Barra Bonita, que eu citei Barra Bonita, e Barra Bonita, o carnaval de lá já está programado há muito tempo. Em setembro do ano de 2013, eu entrei com outro projeto de lei na Câmara, criando o programa de planejamento para o carnaval de Descalvado. O que seria esse programa? É constituída uma comissão, a prefeitura costuma uma comissão, das pessoas envolvidas com o carnaval, obviamente. Essas pessoas trabalham o ano todo em cima do carnaval, o ano todo, inclusive buscando os recursos que não sejam do próprio da municipalidade, realizando rifas, atividades, arrecadando fundo para aquele programa que é de planejamento carnavalesco. Eu tenho visto aqui que nós vamos ter o carnaval agora daqui 15 dias, ou menos até, a dificuldade que a prefeitura está tendo de organizar o carnaval, apesar de todo esforço, ainda de promover algo aqui para Descalvado. É o essencial para Descalvado? Não é o essencial, mas faz parte da cultura brasileira. Algo tem que ser apresentado agora, não pode ser bancado somente com a prefeitura municipal. Todos os eventos realizados não podem ser só bancados com uma prefeitura municipal. Então, essas criações de comissões e conselhos que irão ajudar muito o desenvolvimento das atividades que estão realizadas dentro do nosso município. Favorecerá e muito a não utilização dos cofres municipais, que apesar do fundo ainda terá que fazer a sua participação. Hoje, as próprias pessoas que estão envolvidas no carnaval não têm condições de receber um benefício financeiro da prefeitura, até porque não tem um estatuto ou algo mais. Com exceção da escola de samba, que já participou aqui, esse ano não vai participar, aqueles que querem, eu vou citar o grupo Escangaia, eles não têm como receber da prefeitura esse benefício, porque não tem para quem receber, quem tem um CNPJ e tudo mais, porque é obrigatório, a lei de responsabilidade fiscal exige essa função. Mas esquecendo o carnaval e tudo mais, nós temos que pensar no nosso município de outra forma, de todos os exercícios que são realizados, de todas as funções, planejamento para entrega de remédios, nós temos diferenciamentos muito distantes. Quando você tem uma proposta de trabalho, você tem que ter planejamento e estrutura de trabalho para realizar aqueles 4 anos de mandato. Não adianta chegar em um momento e prometer 10, 12, o mundo e o fundo e não realizar nada. Inclusive, a maioria daqueles com quem eu visitei, eles cumprem rigorosamente o plano de governo que foi desenvolvido e levado ao conhecimento da população. Então, todo mundo sabe hoje as maiores dificuldades do nosso município. Se todos os candidatos investirem em cima daquele, obviamente, na campanha, investem durante ao exercício da função que seja elaborado com aquilo que foi prometido na campanha eleitoral. Mas para isso tem que ter as pessoas determinadas, a gente tem que ter comprometimento junto às esferas estaduais, federais, para que venham recursos
também por intermédio dessas pessoas, não só pelo prefeito, pelo vereador. Falando dessas esferas, eu tenho que adiantar aqui que dentro dessas visitas eu estive também com o deputado Aldo Demarque, já protocolamos outros pedidos para descalvado de verbas, inclusive uma verba que está em caminho e poderá em breve estar aparecendo descalvado, que é para a Fênix, a Associação de Portadores de Câncer Descalvado. É uma verba porque eles têm a possibilidade da compra de um veículo para ser utilizado para visitações, para, enfim, para todo aquele trabalho que eles dispensam em favor dos pacientes que possuem câncer. Eu quero dizer que nós estamos aqui empenhados, como todos os demais, e a Câmara de Descalvado vai estar sim para e passo junto às necessidades do nosso município em busca desse desenvolvimento. E 2015 está apenas começando. Nós temos muito para realizar. Uma boa noite a todos, uma boa semana, se Deus quiser. Obrigado. Próximo vereador, Anderson Exposito. Boa noite a todos. Gostaria de novamente dar boas-vindas ao nosso presidente, Elton. Seja bem-vindo aí, Elton, e sucesso nessa sua carreira aí. Bom, gostaria de falar das minhas indicações. Eu fiz 3 indicações ao Executivo. A primeira delas é a contratação de um escriturário ou um estagiário para o Ciretran de Descalvado. Tem muitos serviços prestados diariamente e o número de funcionários hoje é pouco. Então, eu gostaria que o senhor prefeito pudesse ver isso, que realmente eles estão precisando. Que o total de serviços prestados mensal são em torno de 3.100 atendimentos mensal, mais de 100 atendimentos dia. Então eu gostaria que o nosso querido prefeito pudesse ver isso para a gente. E a outra indicação também, que é do cartão alimentação, né? Que passa o cartão alimentação de R$100 para R$200. E que transforme a cesta básica em cartão alimentação também, para que o funcionário possa comprar dentro do nosso município, para que isso gerar mais receita para o município e, consecutivamente, irá gerar mais emprego ao nosso município. Então, essas eram as indicações que eu tinha, mas eu acredito que não vai adiantar minhas indicações, porque o prefeito não acata minhas indicações. Quem sabe o próximo prefeito que entrar, vai lá e faça, né? Eu gostaria de falar também a respeito da situação financeira que a prefeitura está passando. Todo mundo se sabe que a situação da prefeitura não é das melhores, mas todas as cidades estão passando por situações críticas. E que também nossa cidade pode sofrer uma intervenção estadual. Eu acho que todo mundo já sabe disso. O Tribunal de Contas já alertou o nosso prefeito, nosso querido prefeito Henrique, que o índice de gasto com funcionário já ultrapassou 58%. E ele não tomou nenhuma atitude para diminuir essa folha. Então, a qualquer momento, a prefeitura pode cair na mão de outras pessoas, pode sofrer uma intervenção. Isso é feio se acontecer isso, né? Porque já aconteceu de tudo nessa administração. Uma intervenção agora, pelo amor de Deus, né? Que é complicado. Outra coisa que eu gostaria de falar também, falando em intervenção, né? A respeito da intervenção da Santa Casa, nós tivemos uma reunião com a nova provedoria, os membros da mesa, e eles vieram pedir clemência para os vereadores. Eles querem que aumente o repasse, que por causa de alguns vereadores, que todo mundo sabe quem foi, que deve ter dor na consciência agora, votaram a favor da redução. Então, para mim, foram vereadores que não pensaram no povo, não pensaram na saúde, não pensaram em ninguém. E agora eles querem que o Executivo
faça esse aumento do repasse. E eles pediram para a gente em torno de 420 mil reais, que os 300 mil reais não é o suficiente. Então, vamos ver se o Executivo toma alguma atitude a respeito disso. Está aqui o Dr. Rubens, ele sabe que a saúde, que a Santa Casa precisa de muito dinheiro, então reduzir foi um tiro no pé. E também conversando com as pessoas, todo mundo sabe da história dos cheques, né? Um cheque de 120 e um cheque de 70 mil. Não se sabe quem que foi o indivíduo que foi sacar esse cheque na boca do caixa. E me parece que tem a assinatura do secretário atrás, endossando o cheque, né? O secretário Barbato, me parece. Então esse dinheiro foi na mão de alguém e não se sabe aonde foi. Bom, gostaria de parabenizar o Argil aqui também, pelo arquivamento do processo dele. Viu, Argil? Parabéns pela sua vitória. Nós estamos saindo vitoriosos, nós, né? Bom, e falando em vitória, eu gostaria de falar uma coisa aqui, que eu já fiquei muito contente, que há uns tempos atrás um vereador me chamou de pilantra, picareta. Todo mundo sabe quem que é esse vereador, né? Esse nobre vereador aqui, Edivaldo Guilherme. Disse que eu era pilantra, que eu era picareta. E me chamou de tudo, né? E eu fui acusado por ele de ter roubado pistões da prefeitura. Ele se esquece que no Ministério Público foi levadas as gravações dele tentando plantar os pistões, armando para tentar plantar os pistões na minha chácara ou no meu rancho. Mas descobrimos a tempo. Foi bem a tempo. Ainda bem, né? A justiça sempre vem. Agora, eu gostaria de pôr esse trecho da fala, onde o vereador me fala alguns elogios, como sempre ele me elogia, né? Que ele deve gostar muito de mim. Pode colocar, Marcelo. O senhor fica irritado e dá esse sorrisinho que tenta esconder a verdade, mas a verdade aqui precisa ser dita. O senhor fica irritado porque é fato que o senhor esteve envolvido em atos de corrupção. É fato que um vídeo foi mostrado aqui, ao vivo e a cores. O senhor aqui negociando propina com o empresário. É fato, e está nos autos de uma ação civil pública movida contra o senhor, que o senhor levou pistões para a sua oficina, o senhor mandou que funcionários levassem. É fato e o senhor está sendo investigado por isso. O senhor está respondendo a essa ação. Bom, como que aqui, o que semeia aqui se colhe, né? Mais uma vez, esse vereador deu com a cara na água. Deu com a cara na água. Está aqui do Tribunal de Justiça. Eu recebi essa semana e está aqui o que fala. Vou falar só algumas coisas porque é muito extenso. O alicerce da tese do Ministério Público é o depoimento do senhor Geraldo Mazola Filho, então chefe da frota de veículos do município e ocupante do cargo de confiança. Essa é a testemunha-chave. Essa testemunha, não sem razão, foi a primeira da lista fornecida pelo vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Bom, aí também teve aqui, também falou que foi pressionado por um vereador. Quem será esse vereador? Por um vereador forjar provas contra o réu. Ele juntou gravações de conversas que teve com o vereador a respeito desse assunto. O senhor me chama de nariz nervoso, né? Nariz nervoso voltou mesmo. A intenção de prejudicar o réu no início das investigações foi bem clara. Aí tem.
A conversa entre a testemunha-chave e o vereador, que recebeu a denúncia anônima, objeto da gravação das folhas 188, é demonstrativa e que existiram laços estreitos entre o vereador, apontado como inimigo político do réu, e a testemunha-chave. Olha o que o juiz fala. Preste bem atenção. O conteúdo da conversa, da gravação que o senhor José Geraldo Mazzola passou para a promotora, que foi então para o juiz. O conteúdo da conversa, segundo apontado no último parágrafo de folha 186, é assustador. Juiz falar uma coisa dessa, é assustador. Falta caráter para uma pessoa. Forjar provas para prejudicar o réu. Bom, aí tem mais algumas coisas aqui que não tem muita importância. Mas tem aqui no final. O réu é inocente e houve um conluio para prejudicá-lo. Agora, o que está acontecendo? O senhor está sendo investigado, juntamente com o senhor Geraldo Mazzola, por forjar provas. A que ponto chegamos? O senhor, um nobre vereador, um advogado bem conceituado na cidade, o senhor foi capaz de tentar forjar prova. Como que o senhor consegue isso? Senhor vereador, é o cúmulo do absurdo o senhor está fazendo isso, o senhor ter feito isso. Mas eu não me surpreendi com isso, não. Agora eu vou pedir outro favor para o senhor, só para encerrar minha conversa. A sua equipe está indo toda embora para o Leme, junto com o Barbato. Vai com ele embora também. Faz esse favor. Deixa o Henrique administrar essa cidade, que já está na hora dele administrar. Que está na sua mão, você só está fazendo lambança. Só prejudicando funcionários, prejudicando servidores. Está na hora de dar um chega nessa administração comandada por você. Chega! Será que você não se toca também? Você deveria se tocar, você está afundando nossa cidade. Você está afundando. Aí você sobe aqui depois, sabe o que você vai falar? Tenho certeza. Você deixou uma dívida de 13 milhões. É compensação do INSS. A única coisa que você vai falar. A única coisa que você não tem é o que falar de mim. Entendeu, vereador? Então, por favor, abandona essa vida de político. Vereador, seu tempo. Terminando. Abandona essa vida de político, que político ele tem que ser limpo, tem que ser honesto. E eu acho que isso não está servindo para o senhor, não. Próximo vereador, Edevaldo Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu quero registrar o meu pedido que o senhor me conceda 2 minutos e 14, como assim fez para o vereador Exposito, além do meu horário normal. Será concedido. Muito obrigado. Eu quero iniciar dizendo, primeiro, eu quero cumprimentar a diretoria da CID e requerer a expedição de ofício àquela entidade, na pessoa do presidente Henrique Geraldo Fávaro Pessotto, cumprimentando toda aquela associação pela realização da campanha de Natal de 2014. Quero também solicitar à mesa da Câmara a expedição de ofícios ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, cumprimentando o senador Renan Calheiros, do PMDB, bem como o deputado federal Eduardo Cunha, também do PMDB, pela eleição à presidência daquelas duas casas. Pedido deferido. Muito obrigado. Quero dar as boas-vindas aos nobres colegas nessa primeira sessão ordinária. Quero dizer da minha indicação de hoje, onde eu solicito, mais uma vez, a colocação do estacionamento em 45 graus, lá no prédio, na lateral do prédio, onde funcionava a escola do SESI. Nós vamos ter aí a implantação da ETEC logo mais,
e o local merece o aumento, a ampliação de vagas de estacionamento. A rua Dr. Cândido Rodrigues tem uma interrupção ali na Coronel Rafael Tobias, então nós perdemos um espaço de quarteirão para estacionar. Dessa maneira, eu peço então a colocação de estacionamento em 45 graus para atender a população. Eu quero sim dizer, senhor ex-presidente da Câmara, felizmente seu mandato acabou, eu vou falar sim dos 13 milhões, eu preciso falar dos 13 milhões. Eu falei aqui durante muito tempo que a Prefeitura compensou irregularmente os valores do INSS. Falei numa sessão, outra e outra, e agora, senhores, a Prefeitura recebeu a intimação da Receita Federal de que tem uma dívida de 13.574.264,71. Obra do governo Exposito, obra do governo Pannoni. Esse valor, em 2012, houve a compensação em novembro e em dezembro no governo Pannoni e do 13º salário dos servidores. Depois, no governo Exposito, no ano inteiro de 2013, houve a compensação irregular, a compensação indevida do INSS, inclusive tirando o pagamento, o recolhimento que deveria ser feito dos servidores do município. Eu volto a dizer, vai começar a dar problema para os servidores que pedirem afastamento, que pedirem aposentadoria, porque esse período a Receita Federal não considera como pago, porque de fato não foi pago, uma grande irresponsabilidade. Desse valor de 13 milhões, 10 milhões de reais se refere ao principal, quer dizer, aquilo que não foi pago. E o ex-prefeito interino tem a cara de pau de dizer que não deixou dívidas. Isso é um absurdo. 13 milhões de reais, 10 milhões de reais gerado no governo dele. Desses 13 milhões, 2 milhões de reais é multa. Imaginem os senhores, 2 milhões de reais é multa. 1.471.000 reais é a atualização que a Receita Federal está aplicando. E o município não pode fugir, tem que pagar. Fez um recurso que será protelatório porque não será aceito. E pasmem, senhores, vejam as artimanhas e a administração do prefeito interino. No governo 2012 do Pannoni, porque não é só aquilo que ele deixou de pagar para a Receita Federal, para o INSS, aquilo que ele tirou do servidor e não repassou. Tem também os honorários advocatícios da empresa que trabalhou. No governo Pannoni não foi pago honorários advocatícios, porque houve uma ação do vereador Elton. E então o ex-prefeito Pannoni não fez o pagamento. Houve uma suspensão do pagamento, uma discussão e não foi feito o pagamento. Mas o governo Exposito, senhores, pagou 1.771.000 reais de honorários advocatícios. Dinheiro que dava para a prosolução na saúde de Descalvado. Dinheiro que dava para resolver o problema dos medicamentos. O governo Exposito, senhores, veja bem, pagou 1.771.000, quase 1.800.000 reais de honorários advocatícios, quando previsto no contrato de honorários, vejam só, o previsto era pagar honorários de 1.200.000. Ele pagou quase 600.000 reais a mais de honorários advocatícios. E tem a cara de pau de dizer que fez um bom governo. Tem a cara de pau de dizer que não deixou dívida no município. É brincadeira isso. A população tem que tomar conhecimento. Ele entregou mais de 600 mil, quase 600 mil reais a mais do que o previsto no contrato de prestação de serviço, num contrato que ele sabia e sabe que está pendente de apreciação judicial no tribunal. Ação proposta pelo vereador Elton. Então, senhores, é brincadeira, me parece deboche. 13.574.264,71 dívida que a prefeitura está aí intimada a pagar. E vou dizer mais para os senhores. 2012, nós estamos com as contas aqui na Câmara para apreciar. Parte desses 13 milhões estão nas contas de 2012.
do governo do ex-prefeito Pannoni. E a Câmara tem a responsabilidade de olhar para isso com carinho, olhar para isso com segurança. A Receita Federal em outras cidades já pediu a apreensão de bens dos administradores. Certamente aqui ocorrerá a mesma coisa. Então o senhor continue correndo, como já vinha fazendo, no sentido de ocultar o seu patrimônio. Continue fazendo isso, porque eu tenho informações precisas dessa sua atuação. Eu quero dizer também que, vereador Exposito, o senhor leu a sentença judicial, só esqueceu de dizer para a população que essa sentença é de primeiro grau e que há recurso, porque o Ministério Público não aceitou a tese que o juiz colocou nesta sentença. O senhor leu alguns trechos que lhe beneficiam, esqueceu de ler outros. Um deles que diz que o senhor também é réu nesse inquérito que investiga a compra de testemunhas. O senhor é réu nesse inquérito. O senhor foi ouvido uma vez e será ouvido novamente. Eu serei ouvido depois de amanhã nesse mesmo inquérito. O senhor sabe muito bem que no dia da sua audiência, o senhor se reuniu com as testemunhas no almoxarifado da prefeitura e ali fez ofertas para essas pessoas. E isso tudo está sendo devidamente investigado. Então, uma vitória fraudada não é uma vitória. É simplesmente uma fraude. O senhor aguarde que tem muito mais para acontecer. Né? Se tiver que sair da cidade, saia, Vossa Excelência, porque 13 milhões de reais é uma vergonha um prefeito deixar uma dívida dessa. Aproveite e cumpra a sua palavra, que foi aquela dita aqui, quando estava preocupado com a abertura de uma CPI, que ia investigar o mau procedimento na secretaria que era administrada por sua esposa. O senhor disse assim, aqui em alto e bom tom: após essa votação, vou entregar o meu mandato ao meu suplente. Cumpra isso, seja homem. Cumpra a sua palavra. Só que o senhor mandou apagar. Aquela gravação não está na íntegra mais na Câmara Municipal. A única do arquivo da videoteca que não está na íntegra. Foi exatamente dessa sessão, onde se avaliava a abertura ou não dessa CPI, e onde Vossa Excelência faz a promessa de que entregaria seu mandato ao seu suplente. Faça isso, quero ver. Cumpra. Deixa de fazer demagogia. Faz aquilo que o senhor prometeu. Vamos ver a íntegra dessa sentença. Vamos ver os outros processos que o senhor está respondendo, e não são poucos. As irregularidades que Vossa Excelência cometeu nesse governo são cabeludas, extremas e exageradas. E mais, eu volto a dizer, são maléficas à administração pública e à população de Descalvado. Deixar um débito de 13 milhões de reais num orçamento como o nosso é vergonhoso, é falta de capacidade. Então, se tem alguém que deixar o município, deixe Vossa Excelência. Eu tenho 4 mandatos aqui, eu estou no 4º. 3 mandatos inteiramente cumpridos. O senhor veio trazer para essa casa, para a cidade de Descalvado, um completo descontrole. Eu volto a te avisar. Prepare o seu patrimônio para devolver aos munícipes de Descalvado aquilo que é da cidade. Prepare. Eu quero também dizer, houve aqui um comentário com relação ao CAPS, eu quero trazer aqui a informação de que já está sendo providenciado o local adequado para atender essas pessoas, para que ocorra as atividades laborativas, como disse o vereador Guto. Nós temos já em contratação aqui a chácara do Celidônio, onde funcionou o Objetivo, um local que vai poder atender essas pessoas com dignidade. Então essa situação ela é passageira. Quero também dizer, vereador Guto... Vereador, seu tempo. Meu tempo foi 2 minutos e 14, ele usou, e o senhor me concedeu. Mas eu adverti aos 2 minutos. Não, o senhor me disse que concedeu. Tá. O senhor concedeu ou não? Precisa ser firme no que disse. Então, eu concedi, mas eu adverti ele aos 2 minutos. O senhor agora, igual advertir o senhor. Semana que vem farei o término do meu pronunciamento. Próximo orador, Rubens.
Boa noite, senhor presidente. Parabéns, desejo sucesso nesse seu mandato de 2 anos. Parabéns a toda a mesa, também recíproco, desejo sucesso a todos vocês nesse mandato de 2 anos. É bom estar voltando nas férias que todos nós tivemos. Pensávamos que todo mundo voltaria de cabeça fria, mas parece que não é bem o que a gente está vendo. Vamos torcer para que tudo isso se encerre. Aqui, um dos vereadores colocou uma frase, uma palavra, não uma frase. Nós iniciamos a nossa sessão ordinária de 2015 hoje. Eu vou fazer uma analogia. Ordinária é a situação que o país está hoje. Ordinária é a corrupção que nós estamos vendo nessa Petrobras. Ordinária é tudo aquilo que se poderia fazer no país com 82 bilhões. Que é impossível saber quanto é esse dinheiro. É impossível saber. Isso sim é ordinário. Infelizmente a população ainda não caiu a ficha. A população, com todo seu conhecimento, seu saber, etc., briga por causa de 20 centavos da passagem de ônibus. A população do país não percebeu que com esses 82 bilhões de reais se mudaria o país. Com 82 bilhões de reais se solucionaria o problema da saúde no país inteiro. No país inteiro. Infelizmente a gente fica assistindo e eu vejo algumas pessoas comentando, dá a impressão de que, não é meu dinheiro, está longe de mim. Não está longe não. Está aqui ao nosso lado. Era a nossa maior empresa do país. E só não decretou falência ainda, porque o maior acionista é o governo federal. Que senão já teria ido à falência. Essa é a realidade do nosso país hoje. E quantas Petrobras ainda existe que nós não sabemos? Qual o tamanho do buraco, da corrupção que tem nesse país que nós não sabemos? Hoje eu tenho certeza que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Do mundo. Um dos que mais cobra impostos da população, um dos que menos retribui a população. Não dá nada em troca. Se você quer uma educação de qualidade, você tem que pagar para o seu filho. Se você quer segurança, você tem que contratar. Se você quer saúde, você tem que pagar um plano de saúde. O governo te leva 30% de tudo que você ganha na sua fonte. 27,5%. De cara, naquilo que você recebe. Fora que tudo aquilo que a gente compra no mercado, no posto de gasolina, em todo lugar tem mais impostos, mais impostos, mais impostos. Até quando? Até quando a população vai suportar ser feita de palhaço? Eu não sei. Eu não sei. Então eu espero que a população acorde. Eu não sei se isso é só desse governo ou se vem de outros. Eu acredito que a corrupção é uma coisa institucionalizada no nosso país, que vem de décadas. Que vem de décadas, não só de agora. Talvez esteja piorando ou talvez esteja aparecendo agora. Isso a gente não sabe, só o tempo vai dizer. Mas lembrem disso, a Petrobras é uma empresa só. A hora que abrirem um saquinho de maldade, todas as outras empresas envolvidas no governo federal, não dá para imaginar o tamanho que possa ser esse rombo. Infelizmente não dá para imaginar. E esse ano eu acho que não vai ser um dos melhores para o nosso país. Infelizmente. Infelizmente. Gostaria que fosse ao contrário. Mas vamos lá, né? Vamos vir para a nossa realidade. A nossa realidade hoje, é claro que eu vou repetir aqui o que muita gente já disse, começando aqui pelo CAPES, também fui procurado, também me colocaram, também me avisaram o que estava acontecendo, fui pedir informação, apesar que tenha ido pouco à prefeitura, não estou sabendo muito o que está acontecendo, mas fui me informar, comuniquei com algumas pessoas e realmente a situação não poderia e não pode continuar do jeito que está. Fui informado de que alguma coisa já está sendo feita, o vereador Edevaldo colocou aqui, espero que sejam palavras mais certeiras, que realmente alguma coisa vá ser resolvida no menor prazo de tempo possível. O paciente do CAPES, eu trabalho no CAPES, eu trabalho no hospital em Santa Rita há 25 anos. Há 25 anos. Inclusive, na época, a gente já pretendia trazer o CAPES aqui muito antes de 2011. É um trabalho antigo. Se concretizou em 2011, mas é um trabalho antigo que a gente já vinha fazendo.
e se implantou, está indo muito bem. O doutor Antônio Prearo, que é um dos psiquiatras, junto com a doutora Sabrina, fui eu que trouxe lá de Santa Rita, era o diretor clínico de lá, um excelente psiquiatra, está aqui trabalhando com a gente, e ele me colocou: Rubens, está ruim, desse jeito não dá. Então nós entramos em contato e realmente algo vai ser feito, a gente tem certeza disso. E esses pacientes, eles precisam de dignidade, eles precisam de motivação, dignidade, eles precisam do seu espaço, Então não é um paciente qualquer que pode ficar aí numa filinha, ele tem que ter o seu espaço, tem que ser todo o seu reduto preservado. Então é isso que todos têm que entender. Da mesma maneira, eu também digo essa noite em relação à dengue. Infelizmente, a dengue está se alastrando, não só na nossa cidade, como em várias cidades do estado, no país todo, e Descalvado também não poderia ser diferente. E só essa semana eu tive confirmado um caso que me deu a resposta hoje e o outro vai me dar daqui a uns dias, de dengue aqui no Morumbi, no bairro do Morumbi. Inclusive uma professora que se confirmou o caso ontem, hoje que ela me avisou, foi feita a sorologia, e alguma coisa ali no bairro do Morumbi está acontecendo. Eu tenho minhas dúvidas se não é a piscina do nosso clube. Eu tenho minhas dúvidas. Então eu peço aqui que a vigilância, a parte sanitária do governo, que vá averiguar, vai saber o que está acontecendo, dedetize o bairro, tem mais 4 pessoas suspeitas esperando, aguardando a sorologia. Então eu peço aí que essa parte da vigilância sanitária se dedique ao máximo em todos os bairros da cidade, é claro. E que se fiscalize e saber de onde está vindo esse logradouro. Não pode acontecer isso na nossa cidade. Eu já discuti aqui muito, já trouxemos sugestões para que alguma coisa fosse feita ali no nosso clube. Infelizmente, se passou quase um ano e nada até agora. Ainda vou fazer novamente essa indicação, pedir novamente um empenho para que só coisa boa poderia ser feito se a prefeitura assumisse o controle do nosso clube. Está lá parado e, pelo que a gente está vendo, causando problemas. Então eu peço aqui à Prefeitura Municipal que se empenhe ao máximo e solucione esse problema ali do nosso clube. Não posso deixar aqui de responder em relação ao raio-x, porque eu me empenhei muito nisso também. É claro que outros vereadores se empenharam, não sou só eu, não, vários. O vereador Vick aqui trouxe várias situações também. Agora ele colocou aqui, eu só vou fazer uma pequena correção, como dizendo que a compra foi feita unicamente porque o senhor entrou com requerimento. Não, realmente foi feito, e como a gente falava aqui na tribuna várias vezes, nós falamos por várias oportunidades, a compra estava em andamento, a licitação, e falo aqui, isso a gente pode checar por datas depois, mas a informação que eu tive, que eu fui apurar, é que a hora que o raio-x, que foi a notificação da promotoria para a prefeitura, o raio-x já havia sido comprado. Então, eu parabenizo a sua atitude, é claro, é nobre, mas só dizendo aqui que eu também ajudei a correr com isso, como outros vereadores dessa casa. O vereador Risse sempre lutou pela parte de radiologia na cidade, né, pelo centro de imagem aqui, que a gente sempre batalha há anos. Então eu parabenizo a todos os vereadores aqui, mas eu acho que a gente, quando consegue alguma coisa importante, a gente tem que saber dividir também com os colegas. Então, da minha parte, eu parabenizo o senhor, o vereador Risse, e todos os outros aqui que sempre colaboraram e sempre pediram isso. Da mesma forma, eu pedi até para o Diego levantar agora, em relação à ETEC. No ano de 2001, não é 2011, não é 2013, não. Em 2001, eu iniciei o trabalho para se trazer a ETEC para a cidade. Ainda fomos a São Paulo, eu e o ex-prefeito Tomás Vita, que era secretário, eu era o presidente da Câmara, ele era secretário na mesa. Nós fomos e ele conhecia o pessoal lá da ETEC, das FATEC, são juntas, e estivemos lá. Ali nós já iniciamos um trabalho que infelizmente demorou muito para se concretizar. Eu também tenho mais 2 minutos? Para se concretizar. Então nós conseguimos aqui agora sim, depois de 14 anos, que a ETEC viesse para a nossa cidade. E a ETEC é fundamental, ela vai qualificar a mão de obra da nossa população e abrir campo de trabalho para todos os nossos jovens, que nós estamos muito precisando disso. E também parabenizo a vereadora Paula pelo seu trabalho para trazer empresas, sei que está trabalhando mais ainda, como todos os outros vereadores dessa casa. A da senhora já está se concretizando. Então,
Então, eu dou os parabéns para a senhora. Teria algumas coisas mais para falar, também sobre medicamentos, etc., mas eu vou deixar para outra sessão aqui, para não complicar a vida do nosso presidente. Obrigado, boa noite. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos no grande expediente. Terminando o grande expediente, passaremos à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, não há proposituras a ser votado. Assim, declaro encerrada a primeira sessão ordinária de 2015. Comunico a todos que a segunda sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015, com início às 20 horas. Obrigado, tenha todos uma excelente noite.